ter erro com a gravação. Ok. Então vamos lá, gente. Então a aula de hoje vai ser sobre VirtualEnv, mas mais especificamente vai ser sobre a instalação do VirtualEnv no Windows, que é um pouquinho mais complicado que instalar no Linux. Eu vou só comentar como instalar no Linux, porque no Linux ele é bem tranquilo de instalar. Então eu vou comentar no Linux, mas eu vou mostrar no Windows como você pode instalar o VirtualEnv. Beleza? Esses slides eu coloquei o PowerPoint no PDF com os slides no SlideShare. Então eu já tinha colocado o link aqui no chat para vocês. Não sei se o pessoal que chegou depois consegue acessar o site inteiro. De toda forma eu vou recopiar aqui no chat para vocês o link com os slides. Então para quem quiser acompanhar agora ou depois, então fica aqui o link com os slides. Beleza? Bom, então só fazer uma mini bio aqui rápida, né? Então eu sou engenheiro de computação formado pelo ITA em 2008. Basicamente nos últimos 3 anos e meio, 4 anos eu só tenho trabalhado com o Google App Engine. Então estou escrevendo um livro sobre isso, estou colocando os vídeos aí na internet também para quem quiser conferir. No meio do ano passado eu e o Luciano fizemos essa parceria para criar o Python Pro, para oferecer os cursos de Python online, inclusive o PyPrático é um deles, e esse tema que eu vou mostrar, vou fazer só uma introdução hoje, vai ser abordado no curso e eu vou falar mais sobre ele no final, né? Coloquei também os meus contatos aí, o e-mail e o Twitter, eles continuam ali embaixo também de todos os slides, então quem quiser anotar depois, seguir lá no Twitter para seguir, conferir sobre cursos, ou enfim, tiver dúvida, quiser entrar em contato, ficam os meus contatos aí. Beleza? Então eu gosto de colocar sempre o roteirinho, né, para a gente saber o quanto vai demorar e o que eu vou abordar aqui nessa aula. Então o que eu vou falar? Eu vou dar uma breve descrição sobre o que é e para que serve o VirtualEnv. A mesma coisa eu vou fazer com o pip. Você precisa instalar pacotes, então o pip é o cara para você fazer isso no Python. Eu vou mostrar como instalar o VirtualEnv, eu vou comentar como se instala o VirtualEnv no Linux e hoje a gente vai efetivamente instalar o VirtualEnv no Windows. A gente vai criar um ambiente utilizando o VirtualEnv e nós vamos instalar uma biblioteca. Eu escolhi uma biblioteca legal que o Bruno sempre coloca para fazer parsing de documentos XML. Então a gente vai pegar um exemplo de documento XML e vai fazer o parsing utilizando essa biblioteca de terceiro, nesse ambiente isolado que a gente vai criar, né? Então, gente, o que é o VirtualEnv? Ele é uma biblioteca que serve para você criar ambientes isolados. E para que serve você criar ambientes isolados? Você normalmente pode ter vários projetos em Python e às vezes com versões diferentes, né? Às vezes você pode estar usando a versão 2.5 em uma, 2.7 em outra, versão 3.3 em outro projeto. Você tem diferentes versões de Python rodando no seu computador. E mais do que isso, além da linguagem diferente, você pode ter projetos que estão usando diferentes libs. Então você pode ter um projeto legado que está utilizando versões anteriores de algum framework de alguma biblioteca. Como eu coloquei aqui como exemplo, que a gente costuma ver muito no dia a dia, versões diferentes de Django. Então você tem a versão diferente 1.5 e 1.6. Como é que você faz para ter esses dois projetos no seu computador que possui dependências diferentes, né? A única diferença é a versão. Como é que você pode setar um projeto com uma versão do framework e o outro projeto com a outra versão, de forma que isso não dê conflito no seu computador. Então vai ser esse problema que o VirtualEnv vai resolver para a gente, né? Então eu coloquei aqui essa figurinha que exemplifica, né? Então você aqui tem 3 projetos diferentes. Nesse caso aqui ele está colocando só a versão do Python, mas serve também para a versão do framework. Então você tem 3 projetos diferentes e quando você for trabalhar em cada um deles, você quer trabalhar com o seu determinado conjunto, com a sua determinada versão de Python, com o seu determinado conjunto
de bibliotecas, que a gente costuma chamar de dependências, né, que são as dependências do seu projeto, as bibliotecas das quais o seu projeto depende. Legal? Agora, se eu estou falando de versão de biblioteca, a gente precisa também, então, ter uma ferramenta para conseguir instalar esses pacotes para a gente. E o cara que faz isso no Python é o pip. Né? O que o pip é? O pip é um gerador de pacotes, um gerenciador de pacotes, desculpa. Então, o que você consegue fazer com ele? Você consegue instalar, desinstalar e atualizar as bibliotecas do seu projeto. Né? Então, aqui eu coloquei essa figurinha bacana porque esse cara aqui, o que faz? Você ou alguém, um autor de uma biblioteca, constrói uma biblioteca em Python e ele consegue mandar essa biblioteca para um repositório, que o pessoal chama aqui de PyPI. É esse aqui o link onde você pode encontrar diversas bibliotecas disponíveis no Python, mas esse daqui seria o repositório central. Opa, aproveitando aqui do Mário, o Mário fez uma pergunta: para cada versão de Python em VirtualEnv, eu tenho que ter o Python instalado para gerar o VirtualEnv dele? Sim, aí você precisa ter cada Python instalado, mas na hora que você instalar, em cada VirtualEnv vai ficar aquela versão específica, beleza, Mário? Então, até porque na hora de gerar o ambiente virtual, ele precisa ter acesso aos binários da linguagem lá para poder, ele pega esses binários e copia para uma determinada pasta. A gente vai até dar uma olhada nessas pastas hoje. Então você tem que ter as diferentes versões de Python instaladas na tua máquina até para ele conseguir encontrar, né? Tanto é que quando você passa o parâmetrozinho "-p", acho que eu tinha até te mostrado aqui antes até de começar a aula, quando eu passo um parâmetrozinho "-p", informando a versão do Python, você passa o endereço de onde ele está localizado. Então olha aqui, ó. Eu estou passando aqui no caso do Linux, o user bin Python 2.7, então você precisa ter instalado para ele achar. Achei que tinha como fazer em Vim e instalar em Python nativo. Se eu não me engano, você precisa ter o Python instalado. Eu costumo ter ele instalado. Eu costumo ter as diferentes versões para rodar. Beleza? Então é isso aí, gente. Tendo dúvida, só perguntar. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então eu tinha parado aqui falando um pouco sobre o PyPI, né? Então, a partir do momento que um desenvolvedor faz uma biblioteca e disponibiliza ele no PyPI, a gente consegue instalar no nosso computador, como usuário final, todas essas bibliotecas, com um comando simples que a gente inclusive vai utilizar hoje. A gente vai utilizar o pip para instalar o VirtualEnv e depois para instalar uma biblioteca nesse ambiente virtual que eu estou comentando. Beleza? Então vamos lá. Então, instalando o VirtualEnv. Se você estiver no Linux, instalar o VirtualEnv é muito simples. Você abre a linha de comando, né? Todo Linux, para começar, todo Linux já vem com a versão 2.7 do Python instalado, né? Então, se você quiser instalar o VirtualEnv e você só utiliza o Python 2.7, basta que você execute esse comando aqui, sudo apt-get install python virtualenv, e o VirtualEnv vai estar instalado na sua máquina Linux. Ele já vem com o Python 2.7 instalado, então não vai ter nenhum problema. Nas versões atuais do Python 3.3 aí para frente, o VirtualEnv ele é uma ferramenta que já vem integrada. Então aí você não precisa nem instalar. Você pode utilizar o VirtualEnv que já vem no Python 3.3. Beleza? Mas eu vou abordar o caso de você utilizar o VirtualEnv com 2.7, porque acredito que a maioria de vocês saibam, mas muitas bibliotecas ainda não foram portadas, o pessoal ainda não está utilizando tanto o Python 3.3. No meu caso, no Google App Engine, eu ainda não posso utilizar o Python 3.3, então eu ainda tenho que conviver com o Python 2.7. Então a instalação de hoje vai servir para quem precisa utilizar só está utilizando o Python 2.7 e precisa instalar. Legal? Então, no Windows, a gente vai ter que instalar o VirtualEnv utilizando o pip, né, que é esse instalador que eu acabei de comentar. Esse cara que serve para você instalar bibliotecas, ele serve inclusive para a gente instalar o VirtualEnv. Eu já coloquei aqui no slide esse link
esse link aqui, que é justamente um script que instala para a gente o Virtual Env. Eu já até acessei esse link aqui, ou tinha acessado, acho que foi no Firefox, deixa eu ver aqui, acho que eu apaguei, não tem problema, eu vou copiar aqui o link e eu vou colocar aqui, ó. Copy and paste. Esse daqui. Então isso daqui é um arquivozinho que, se vocês forem procurar, como eu fiz, pesquisar como instalar no Virtual Env no Windows, o jeito que eles indicam é você copiar o conteúdo desse scriptzinho aqui e executar utilizando Python. Beleza? Então eu vou copiar esse cara aqui, vou dar um Ctrl A para selecionar tudo, vou copiar e vou copiar esse arquivinho para o meu computador. Posso usar até aqui o idle, que é uma mini IDE que já vem instalada. Quando você instala o Python na sua máquina, ele instala essa mini IDE aqui para a gente criar scripts Python. Então posso dar um Ctrl N, colar o conteúdo e vou salvar com o mesmo nome que eles dão lá, que é o getpip.py. Vou salvar, vou deixar aqui na minha área de trabalho. Aqui, Ctrl S na página e salvar no diretório que quiser. Boa, Mário. Então pode usar aí o Ctrl S também. Realmente não tinha pensado nisso, só pensei em copiar tudo. Então Ctrl S, salvando a página, tá até, não sei nem se ele salva já como .py, mas se não salvar também não tem problema, é só você mudar a extensão pronto pro .py. Valeu aí pela dica. Já salva? Então legal. Melhor ainda. Deixa eu até tentar aqui. Ctrl S. Olha, maravilha, tá vendo? Então venho aqui na área de trabalho, eu poderia ter salvo aqui como getPyPI, melhor ainda, vou pedir para substituir. Então, obrigado aí, Mário, pela dica, melhor do que ficar copiando tudo, mais simples. Então, salvei esse arquivo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar na minha linha de comando e executar esse script Python utilizando o Python. Mas a primeira dificuldade que você pode passar é que quando você digitar Python na sua linha de comando, logo depois de instalar o Python, né, você pode receber isso aqui, olha, Python não é reconhecido como um comando interno ou externo, o programa operava um arquivo. Só que eu tenho instalado, eu até utilizei aqui o idle agora, até acabei de abrir o idle, né? Então, se você vir aqui na página de download e instalar aqui, no caso eu instalei a versão 2.7.6 do Python e instalar, às vezes ele não vai colocar o Python no seu path, legal? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar o Python no nosso path. Quando eu comecei com o desenvolvimento, a primeira vez que eu vi alguém mandando colocar alguma coisa no path, eu fui tentar encontrar um tutorial para fazer isso, achei até um pouco difícil, não encontrava como fazer isso. É que colocar coisas no path é uma coisa tão do dia a dia que às vezes as pessoas não têm nem sabem que isso é uma dificuldade para quem está começando, tá? Então como é que eu faço isso? A primeira coisa é que eu preciso saber aonde o Python foi instalado. Então a instalação padrão, eu fiz a instalação padrão no meu Windows, deixa eu voltar para colocar para cá. Então a instalação padrão no Windows, que foi a que eu deixei, ele coloca o Python aqui no C2 pontos Python 27. Se você mudar essa localização, obviamente você vai ter que ver onde que você instalou. Mas se você só apertar Next, no momento da instalação do Python, vai ser esse Python, ele vai estar nessa pastinha, Python 27. Se for o Python 3.3, por exemplo, aqui vai ter uma pastinha Python 3.3. E o que ele precisa para funcionar na minha linha de comando, ele precisa ter o acesso a esse Python aqui, olha, que é um executável que executa o Python quando a gente digita Python na linha de comando. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse endereço aqui, eu vou clicar em iniciar no Windows, botão direito do mouse em computador,
venho aqui em propriedades, configurações avançadas do sistema, variáveis de ambiente, e aqui nessa interface aqui embaixo, ó, ele tem esse path que a gente pode editar aqui. Essa interface é horrível para edição, desde o Windows 3.11 é essa mesma porcaria, tá, gente? Mas às vezes eu até copio essa variável para um editor de texto para conseguir ter acesso a tudo. Mas como eu só estou copiando, aqui é bem simples. Como é que eu edito essa variável path? Eu coloco um ponto e vírgula e copio aquele endereço para onde estava o meu Python executável. Então eu clico em OK, OK, e aí o Python está no path. Só que aí se você abre aquele meu CMD que já estava aberto e digita Python, ele ainda não encontra. Por quê? Porque o Windows na realidade não viu essa atualização do path que eu fiz. Então para efetivamente funcionar, você precisa fechar essa janela e abrir outra linha de comando. E aí você pode testar aqui, olha, Python, aí beleza. Aí agora ele está instalado e é um programa reconhecido. Beleza? Então, deixa eu dar um Ctrl Z para sair do Python. Só que, então, a finalidade de eu colocar no path foi eu conseguir instalar o pip. Então, o que eu vou fazer? Vou navegar até onde eu coloquei aquele meu arquivo com get.pip.py. E o que eu vou fazer? Vou executar aquele arquivinho com o comando Python get.pip.py. Beleza? Dou um Enter. O que ele vai fazer? Ele vai instalar o pip na nossa máquina. Olha, está fazendo o download, está desempacotando e vai instalar na nossa máquina. Ah, ok. O Mauro pediu para eu colocar o link com o getpip. Só um instante. Enquanto... já terminou de fazer o download, mas... Ver se tem aqui um getpip. Beleza. Tá aí, Maurão? Então segue aí o link no chat. Beleza. De nada. Então, o que aconteceu? Olha, aqui ele já está instalado no Windows para mim. Beleza? Olha, terminou de instalar com sucesso. E aí você tenta executar o pip para ver o que acontece. E de novo ele coloca, não é reconhecido como um comando interno. Então, o que está acontecendo? O mesmo caso do Python que eu mostrei anteriormente. Na hora de instalar o pip, ele não colocou a localização do pip no meu path. Então, eu até já deixei aberto aqui a telinha da edição de variável de ambiente para eu poder editar esse cara de novo. Então, onde que ele instalou o pip? Voltando na minha pastinha Python 27, e aqui são onde as coisas se tornam um pouco diferentes no Linux e no Windows. Eu tenho essa pasta aqui dentro do Python 27 que chama scripts. E olha lá, é aqui que ele colocou o pip. Então a gente precisa acrescentar esse endereço no nosso path para ele conseguir encontrar o pip. Tá? Então eu vou copiar aqui esse link, vou voltar lá na minha variável de ambiente, vou editar de novo o meu path, acrescentando mais uma entrada. Ponto e vírgula, acrescento lá aquela parte de scripts, dou um OK, vai funcionar? Não, porque esse CMD não vai enxergar essa mudança de path. Então, de novo, eu tenho que fechar meu CMD, abrir de novo, e aí, se eu digitar pip, olha lá, aí ele me dá uma porção de opções para eu poder executar. Então o que eu estou querendo é instalar o VirtualEnv. Utilizando o pip, o que eu faço para instalar as minhas bibliotecas? Eu utilizo o comando pip com esse comando install, dizendo que eu quero instalar alguma coisa e o nome da biblioteca que eu quero instalar, no meu caso o VirtualEnv. Então pip install VirtualEnv, o que ele vai fazer? Vai instalar o VirtualEnv como uma biblioteca geral no nosso computador. Assim como o pip, ele vai ficar disponível para a gente utilizar no nosso computador. E olha lá, ele instalou. Para testar se instalou mesmo, você pode digitar o comando VirtualEnv e olha lá, ele me dá também algumas opções de execução.
beleza? Então, essa volta toda que a gente deu até agora foi para falar como a gente pode instalar. Então, você tem que instalar, tem que colocar o seu Python no path e tem que lembrar de colocar, aí se você estiver no Python 27, você tem que lembrar de colocar esses scripts também no path, para o seu computador também conseguir enxergar, beleza? E rodar o comando pip install virtualenv para ele instalar o virtualenv na sua máquina, beleza? Então, enfim, um pouquinho mais complicado do que no Linux, né? No Linux ele já vai colocar no path pra gente, ele vai fazer tudo, mas esse daqui foi o jeito mais simples que eu encontrei de fazer essa instalação no Windows. Tranquilo? Então vamos seguir, né? Então, depois dessa volta toda, o que eu estou querendo? Eu estou querendo criar o tal do ambiente isolado. Então, como é que a gente cria esse ambiente isolado? Você usa o comando virtualenv e o nome de uma pasta onde você quer instalar esse ambiente isolado. Uma vez que você criou o seu ambiente isolado, ele vai criar dentro dessa pasta que você pode dar um nome qualquer. Em geral, eu costumo chamar de venv essa pasta, e é o que eu vou fazer hoje, né? Mas pode ser um nome qualquer. Venv é um nome usual que eu uso e algumas outras pessoas usam, mas você pode dar o nome da pasta que você quiser. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma pastinha scripts que vai ter uns executáveis chamando activate. O que faz esse activate? Ele ativa o seu ambiente isolado, de forma que o que você fizer nesse ambiente isolado só vai ser feito nele, não vai ser feito no seu computador, no ambiente global como um todo. Legal? Então aí a gente vai conseguir instalar coisas só nesse ambiente isolado. E esse daí é um exemplo da biblioteca que a gente vai utilizar, que eu vou instalar depois de criar esse ambiente, que vai ser o XML2Git, que é uma biblioteca muito bacana que o Bruno postou na lista do Python Brasil e que eu vou colocar aqui para a gente fazer um uso, para a gente poder utilizar, fazer algum código nesse nosso ambiente isolado. E depois eu vou falar sobre o arquivo requirements também. Mas vamos primeiro fazer então essa parte aqui de criação do ambiente. Então o que eu vou fazer? Vou criar aqui, pode ser no meu desktop mesmo, não tem problema, você pode colocar no lugar que você quiser. Vou criar uma pastinha e vou chamar de projeto, que seria aí uma pasta onde eu vou fazer o meu projeto Python do meu interesse. O que eu vou fazer? Vou navegar até essa pasta, então isso aqui está no desktop, no projeto. E o que eu vou fazer? Eu vou criar dentro desse projeto uma pastinha chamada venv com o meu ambiente isolado. Então eu venho aqui e digito virtualenv, que é o comando para criar, e eu vou criar um virtualenv, um ambiente virtual na pasta chamada venv. Aperto um Enter, olha lá, ele está copiando então, está instalando ali, está criando esse ambiente isolado, inclusive instalando nesse ambiente isolado um pip só para ele, que é o cara que gerencia pacote, beleza? Então agora se eu navegar nesse diretório do meu projeto, olha aqui, ele criou então essa pastinha venv, não mexam nisso aqui são libs que ele copiou para cá, ele copiou um Python aqui para dentro inteiro, ele copiou algumas bibliotecas como o pip, e aqui dentro dos scripts, olha, tem o que eu tinha falado, o activate, um bytezinho para a gente ativar esse ambiente. Então o que eu vou fazer? Navego aí até esse cara, ou até não preciso cd venv, e aí eu executo o comando activate. Vamos lá aqui. Activate. Opa. Ah, tá no scripts. Scripts activate. Então, a partir do momento que eu executo esse comando activate, todas as ações que eu fizer vão ser executadas somente nesse ambiente isolado. Até para isso ficar claro, olha, ele coloca aqui no meu prompt de comando
aqui em frente ao prompt, ele coloca o Venv, que é o nome da minha pastinha que eu dei na criação do meu ambiente virtual. Então, até para você saber que você está trabalhando num ambiente virtual isolado, ele coloca aqui esse Venv entre parênteses para isso ficar bem claro. E aí, qual que é a vantagem disso? Então, a vantagem é que agora esse ambiente é totalmente isolado de qualquer outro. E aquele pip que eu utilizo para instalar pacotes, a partir do momento que eu tenho o meu ambiente ativado, se eu utilizar o pip, ele vai utilizar para instalar as coisas só nesse ambiente e não instalar para todos os usuários do meu computador. Só vai instalar nesse ambiente aqui. Então você pode repetir esse processo para instalar, por exemplo, um projeto que tenha uma dependência para o Django 1.5 em um virtual env de um projeto, e no virtual env de outro projeto você pode instalar o Django 1.6, por exemplo. Pode ter diferentes versões de Python também, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui o comando pip install xml to-dict. O que é isso, mesmo? Isso daí é uma biblioteca para você poder fazer parsing de documentos XML. Ele está inclusive disponível no GitHub. Se você procurar aqui GitHub XML to-dict, olha lá, já é o primeiro projeto que aparece aqui. Então ele está disponível aqui, e esse cara, ele colocou, obviamente, o projeto dele no PyPI. Então se você acessar o site do PyPI, olha aqui, o XML to-dict vai estar lá também disponível. Se você colocar aqui o XML to-dict, ele vai levar para a página dessa biblioteca. Olha aqui, ó, XML to-dict. Se você clicar, ele vem aqui. Beleza? Então sempre você vai utilizar o pip, você ativa o ambiente virtual e utiliza o pip para instalar as suas dependências. Legal? Pô, Renzo, mas será que você vai ter que fazer isso toda hora? Tipo, e se eu tiver 30 bibliotecas aí instaladas nesse ambiente virtual, aí eu quero fazer o projeto com o meu amigo, ele vai ter que rodar o pip install para essas 30 bibliotecas diferentes? Não, né? Porque isso é um projeto, isso é uma coisa que seria muito manual, tem que ficar rodando toda hora esses comandos. Então, uma outra coisa que o pip tem de legal, ele tem esse comandinho aqui, ó, pip freeze, que ele mostra pra gente quais são todas as bibliotecas que estão instaladas nesse ambiente virtual. Como eu acabei de instalar o XML to-dict, ele está falando, olha, aqui tem instalada a lib XML to-dict na sua versão 0.8.5. Né? E aí o que é legal desse pip freeze? Você pode, eu vou voltar aqui para a pasta do Venv, você pode pegar o conteúdo desse pip freeze e jogar num arquivo. E esse arquivo tem, por padrão, costuma ter o nome requirements, que seriam os requisitos não, desculpa, as dependências do seu projeto. Para o seu projeto rodar, ele precisa ter essas dependências. Então eu rodo esse pip freeze apontando aqui para esse arquivo .requirements e aí ele vai criar para mim esse arquivinho aqui dentro do meu Venv. Olha, o requirements, se eu abrir ele é só um arquivo texto. Com o quê? Contendo aquelas dependências. Se eu tivesse outras dependências aqui, ele ia listar todas nesse arquivo. E por que é legal gerar esse arquivo? Porque em vez de ter que rodar pip install xml to-dict e fazer isso para todas as bibliotecas de quem já criou esse ambiente, simplesmente você fala para o seu usuário, olha, roda um pip install passando um parâmetro, o "-r", dizendo quem é o arquivo que diz quais são as minhas dependências. Então, quando eu faço isso aqui, ó, em pip install "-r requirements, ele vai procurar as dependências que estão no meu projeto dentro desse requirements e baixar. Só para isso ficar bem claro, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou acessar esse requirements e vou editar, posso editar esse cara na mão também, não tem nenhum problema. Então eu vou colocar aqui a versão do Tecton, deixa eu só verificar qual é a última versão do Tecton, que é uma outra lib, uma lib minha, que eu utilizo para programação web.
Então a versão dele, cadê? Source, a versão dele está aqui atual, 2.1.2. Então não é usual você fazer isso, você pode usar o pip para instalar e depois gerar para você, mas só para mostrar que esse arquivinho funciona. Então 2.1.2, conferir aqui, foi isso mesmo. Então eu vou rodar de novo, só que agora eu editei esse arquivo aqui, o requirements, para ter mais essa dependência. Então se eu rodar esse pip install -r requirements, ele vai fazer o download dessa biblioteca para mim. Beleza? Então, qual que é a grande vantagem de usar esse arquivinho? Você não precisa sujar o seu controlador de versão, seu Git ou seu SVN, para ter que ficar copiando essa lib várias vezes. Simplesmente você mantém esse requirements e cada pessoa que for trabalhar no projeto, basta rodar criar o virtual env, rodar esse pip install -r requirements.txt e ele vai baixar todo o grafo de dependências no seu projeto. Legal? Então, gente, depois que eu tenho a coisa toda instalada, eu posso fazer uso das minhas bibliotecas, né? E é isso que é o objetivo final de eu dar essa volta toda. Eu posso instalar as bibliotecas. Como exemplo aqui, eu vou utilizar o XML2Dict para pegar um arquivo em XML daqui da web e poder fazer um parse desse arquivo. Deixa eu copiar aqui esse endereço, posso até colocar para vocês aí também. Então eu vou copiar esse link, deixa eu copiar aqui para vocês aqui, e se eu acessar esse arquivo XML, é um arquivo XML comunzão aqui mesmo, CD XML catálogo, que vem um catálogo de CDs, né? Vem colocando aqui um catálogo nesse formato XML de CDs. Eu vou ver o código fonte e vou criar um arquivo para poder para poder fazer o parsing disso jogando em um dicionário Python, só para a gente fazer alguma coisa de código também e para ver que efetivamente as coisas funcionam com esse meu ambiente, aqui, né? Então eu vou entrar lá na minha pasta que eu tinha criado do projeto e vou criar, aliás, deixa eu abrir o idle, criar pelo idle aqui. Então vou utilizar o idle para criar um novo script Python para fazer o parsing do XML. Então meu XML vai ser o que? Vai ser aquele arquivão ali que eu copiei. Então eu joguei isso aqui numa variável chamada XML. Só que o que eu vou querer? Eu vou querer utilizar aquela biblioteca que eu acabei de instalar. Então o que eu faço? Simplesmente eu posso dar um import XML2Dict, que é o nome do pacote principal daquela biblioteca, e vou fazer o que? Vou transformar esse documento, que é um XML, né? XML catálogo, e vou mostrar cada um desses elementos aqui de CD. Então o que eu vou fazer? Vou criar um dicionário novo, usando o XML2Dict para fazer o parsing desse documento XML, que é esse cara aí desse tamanho. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar um dicionário que na chave catálogo vai ter cada um desses elementos CDs. Inclusive eu posso fazer o que? Posso fazer aqui para a gente ver que está funcionando, a gente pode fazer assim, para cada chave e valor do meu elemento ali, o meu DCT, a chave é catálogo, né? O catálogo, eu vou pedir para ele imprimir. Então ele vai colocar chave, as chaves serão os CDs. Pedi para imprimir tudo mesmo. Print KV. Vamos ver se esse código aqui funciona. Vou salvar ele aqui não na área de trabalho, vou
vou salvar dentro da pasta do meu projeto, vou chamar de catálogo. Salvei esse, opa, só esqueci de dar o ponto .py nele, senão ele para de me dar o syntax highlight. Ok, então ele está salvo aqui dentro do meu projeto. Como é que eu vou fazer para rodar esse cara? Eu vou rodar através desse meu ambiente isolado, esse venv aqui. Então eu vou navegar até aqui o diretório, onde está o catálogo.py, e vou rodar Python, vamos ver se vai funcionar de primeira. Olha lá. Então, na verdade, ele colocou o seio de catálogo. Vou imprimir aqui o dicionário inteiro, então. Deixa eu ver o que ele imprimiu. PCP. Legal. Vou executar aqui de novo. E olha lá. Ele criou para mim um mapa com todos aqueles elementos lá. Olha lá, o catálogo. Ele criou uma lista, na realidade, aqui dentro. Um order dict onde o catálogo tem todos esses CDs, e aí ele transformou nesse mapa onde eu poderia acessar os elementos desse catálogo sem ter grandes dores de cabeça, né? Então, na realidade, esse catálogo é uma lista, né? Deixa eu refazer aqui meu código. Na verdade, é para cada elemento, não é um KV, isso aí é uma lista só, né? Cada K do meu catálogo, imprima o elemento que está ali dentro. Então, alterei, salvei, executo de novo o Python. Ah tá, ele só está pegando o primeiro elemento, que é o CD, né? Em vez de me imprimir tudo. Beleza? Então ele só está imprimindo aqui o meu CD, que é esse cara aqui, ó, do meu dicionário. Beleza? Então eu utilizei aqui o ambiente virtual para fazer isso. Se eu desativar esse ambiente, olha só, para eu desabilitar esse ambiente, eu preciso rodar o comando, se não me engano, acho que assim eu consigo ir, venv /script, ou essa maiúscula, cd venv cd scripts. Dentro desse cara, além do activate, tem o deactivate, que é o que? Para desativar esse ambiente. Então agora eu vou sair desse ambiente virtual isolado e vou voltar para o Python comum. Se eu tentar voltar no meu projeto e executar esse arquivo, ele não vai funcionar. Vocês têm ideia por quê? Se eu tentar rodar aqui Python catálogo e fazer isso aqui, por que dá o erro, gente? Só para ver se vocês ainda estão aqui comigo. Alguém vivo? Ok. O Mário já está digitando ali, o Mauro também. Nesse momento, deixa eu esperar aqui, o Mauro e o Mário estão digitando. Exatamente, o ambiente foi desativado, então esse Python que está sendo utilizado aqui é o Python nativo, exatamente. Ele não está disponível para todo mundo no meu computador, ele só está isolado naquele meu ambiente. Então essa é a grande sacada. Você consegue criar os seus ambientes isolados, cada qual utilizando o seu conjunto de bibliotecas e a sua versão de Python. Legal? Então, gente, o que eu tinha para falar era isso, né? Instalação de VirtualEnv. Aqui eu gostaria só de passar uma mensagem dos nossos patrocinadores. Esse daqui foi uma partezinha do que a gente pretende abordar nesse curso que vai ter agora no próximo dia 18. Inclusive a gente vai deixar ele no site com 15% de desconto até amanhã, tá? Que é o curso Pai Prático. Que aí você vai ver essa parte de VirtualEnv, teste unitário, teste automatizado de software. O Luciano vai falar sobre cifras, né? Sobre criptografia e manipulação de arquivos em Python, principalmente com relação àquela parte de encoding de strings. E a gente também vai fazer uma aplicação web para servir arquivos em formato JSON. Então tudo muito prático, com foco em ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, como é o caso do VirtualEnv, tá certo? Então o que eu queria nesse roteirinho foi falar sobre o VirtualEnv, que é a biblioteca
para você criar ambientes isolados. Mostrei o pip, que é o gerenciador de pacotes, para você poder instalar as bibliotecas de terceiro. Instalei o VirtualEnv no Windows, foi um pouquinho mais complicado. Eu tive que instalar o VirtualEnv através do pip. Aí a gente criou aquele ambiente no projeto isolado, onde eu instalei duas bibliotecas, o XML2Dict e o Tecton também. E aí, depois de ativado o ambiente, eu pude utilizar a biblioteca nesse ambiente isolado, beleza? Então eu gostaria de agradecer aí a atenção de vocês que assistiram ao vivo. Eu vou colocar também esse vídeo disponível online. E agradeço aqui ao Mário que escreveu aqui, né? Parece muito bom o curso, parabéns, ótima didática. Muito obrigado aí, Mário. Espero que para você que já tenha utilizado, você que já utiliza o VirtualEnv aí no dia a dia, espero que tenha sido útil para você aí de alguma forma. Eu brinco que, assim como você, eu também sempre dou uma assistida nos cursos do Luciano e nas palestras do Luciano, que a gente sempre acaba aprendendo alguma coisinha, dando uma lapidada no nosso conhecimento, por mais que a gente às vezes já conheça o assunto que está sendo tratado. Então gostaria de agradecer aí ao Mário e ao Mauro também, que estão aí até o final. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí, gente. Eu vou então parar só a gravação. A gente ainda pode trocar ainda uma ideia aqui no chat. Cadê? Deixa eu parar a gravação e gravar isso aqui. Vamos salvar aqui como virtual env Windows. Vou colocar só significa da última vez que eu salvei esse arquivo colocando caracteres especiais, ele deu pau.